Olá, pessoal, que a paz de Cristo seja com todos. Estamos aqui para realizarmos mais um debate e hoje temos, mais uma vez, um ateu e um teísta para discutir esse assunto que é de extrema importância, acerca se o universo precisa de um criador, se o universo ele foi criado por Deus ou ele surgiu por meio de processos naturais. De um lado nós temos aqui o Ari Martins, que é um naturalista, e do outro lado nós temos o Otângelo, que ele é um criacionista e também um TDIsta, um defensor da proposta do design inteligente. Desde já, pessoal, eu quero pedir que você deixe o like nessa live, deixe também o seu comentário, depois que terminar essa discussão aqui, acerca de qual posição você endossa mais, se é o teísmo ou se é o naturalismo. Já está aqui conosco o Samuel também no chat. Abraço, já tem pessoas assistindo. Então, compartilhe essa live nos grupos de WhatsApp. Nós estaremos iniciando aqui, onde cada um vai apresentar a sua visão. O Otângelo, ele vai ter agora 3 minutos, tá, Otângelo? Para você apresentar o que vai defender, né, a posição que o universo foi criado. Fica à vontade, tá bom? Está com a palavra. Boa noite, Jadson, boa noite, Ari, boa noite os que estão nos assistindo. Então, eu acredito que existem 4 razões principais porque a inferência que um criador é necessário é a mais racional, a mais plausível, para explicar a existência do universo e as leis da física e tudo que há nele. Em primeiro lugar, a ciência ela tem chegado a um consenso desde 1900 assim foi proposta inicialmente por um padre em 1931, que é a teoria do Big Bang, e o universo ele começou com uma singularidade, expandiu muito rapidamente e a inferência é que, com grande probabilidade, o universo teve um começo. Que é o argumento Kalam, que se teve um começo, teve uma causa, porque o nada faz e nada causa. Esse é um grande argumento do teísmo, propagado pelo William Lane Craig, e que tem sido usado em muitos debates. E eu acredito que, até hoje, nenhum proponente do naturalismo tem sido capaz, de uma forma plausível, de derrubar esse argumento por causa da improbabilidade, eu diria até impossibilidade do nosso universo, no tempo, poder existir sem um começo eternamente. E isso aí por razões científicas e filosóficas. Outra grande razão são as leis da física que governam o universo, como ele funciona, praticamente como um software que direciona como o universo tem que funcionar, e depois tem o ajuste fino, que começa com a expansão do universo, vai para o ajuste dos átomos, das galáxias e também da Terra. Né? Se a gente colocar só esses 3 fatores juntos de uma forma cumulativa, eu acredito que nós temos um caso muito forte que indica que precisou de um criador, um ser inteligente, poderoso, inteligente e eterno, que criou o universo e que iniciou tudo isso que nós vemos ao nosso redor. Beleza, Otângelo, você tinha 10 segundos ainda. Pessoal, sempre quando estiver faltando 1 minuto, eu estarei erguendo o dedo assim. Faltando 1 minuto, estarei falando. Agora o Ari tem 3 minutos para apresentar a sua defesa em relação ao naturalismo e ao universo. Nós podemos notar que o Otângelo defende uma apologética acumulativa de dados para referendar um criador. Então, vai, Ari, você está com a palavra, fica à vontade. Perfeito, boa noite. É sempre satisfatório, né, poder debater essas temáticas. Enfim, para quem já me conhece, eu sou Ari Martins. Melhor dizendo, para quem ainda não me conhece, eu sou Ari Martins. Eu sou diretor de um
de uma instituição de astronomia, a Pleiades do Sul, né? Eu tenho esse viés astronômico, né? E esse assunto aqui ele resvala também na cosmologia. Eu sempre dirigi ali, cabecei projetos de discussão cética, né? A gente sempre se envolveu aí com o ceticismo num sentido mais amplo, desde um ceticismo científico de combate à pseudociência e todas as narrativas que se colocam de alguma maneira com autoridade, mas que não possuem a autoridade científica, até porque nem a ciência possui autoridade, mas enfim. E também nós promovemos discussões de ceticismo no âmbito mais filosófico também, uma discussão de um ceticismo mais crítico, certo? No âmbito do ateísmo, eu me autodenomino um ateu crítico. Eu assumo aqui que, do ponto de vista de um debate filosófico e acadêmico, é importante a gente adotar uma atitude ateísta proposicional, porque é uma atitude mais simétrica com o teísmo, né? Já que a crença teísta ela pode ser resumida em proposições do tipo a Deus, é uma proposição categórica que assume a existência de Deus. O ateísmo, para ser simétrico, né, para ser a negação dessa atitude, ele pode ser, e ele deve ser, nesse aspecto, reduzido à proposição não há Deus, ou seja, o ateísmo, nesse sentido, é a posição que assume que a proposição há pelo menos um Deus é falsa. Mas, na prática, a gente sabe que todos nós temos níveis de assentimento diferentes, né? As atitudes que a gente chama de doxásticas em nós, elas possuem graus de convicção distintos. Então, você, às vezes, é um ateu e dialoga ali o ateísmo proposicional, né? Porque o ateísmo proposicional tem essa vantagem de você poder colocar ele como uma conclusão de um argumento para ver se ele é mais virtuoso do que a conclusão teísta que diz que há Deus, mas na prática a gente tem níveis de convicção que às vezes não são tão fortes ao ponto da gente assumir ali um ateísmo convicto, que afirma categoricamente ainda a existência de Deus, né? Até porque isso seria uma atitude também dogmática e, de um ponto de vista mais crítico, no fim das contas, por mais que a gente assuma que metafisicamente Deus é improvável e epistemologicamente é desnecessário a crença nessa entidade, mas a gente assume que, ainda assim, que seria epistemologicamente inconsistente afirmar categoricamente a inexistência de um ente assumidamente transcendente. Então, eu venho aqui defender uma visão naturalista. Eu acho que meu tempo finalizou, mas a gente segue dialogando aí. Exato, acabou o tempo do Ari. Otângelo, você tem 2 minutos para fazer uma pergunta e o Ari vai ter 5 minutos para responder. Pode iniciar e pode comentar alguma coisa, Otângelo, nesses 2 minutos, tá bom? Elabora a sua pergunta, fica à vontade. Então, Ari, eu acredito que, pela nossa experiência no nosso dia a dia, até mesmo de forma intuitiva, mas nós sabemos que quando você vê um carro que alguém fez, quando você vê qualquer objeto que tem uma finalidade específica, e quando esse objeto é complexo, você sabe que uma mente com inteligência fez com algum intuito, com algum propósito esse objeto. Quando você vê também um plano de arquitetônico, por exemplo, com instruções específicas de como construir algo, você sabe que alguém fez. E o universo ele é complexo e ele é baseado em leis físicas que estão baseadas em matemática, ou seja... Travou um pouquinho aqui para mim, não sei se foi para todo mundo, volta pelo menos uns 10, 15 segundos aí. Travou só para você, Ari. Pode continuar. Então, quando você vê um objeto que tem um fim específico, propósito, ele tem uma função e ele é complexo, feito de várias partes, nós sabemos por experiência que é sempre um ser equipado com inteligência que causou esse objeto com fins específicos. A mesma coisa quando você vê um plano arquitetônico para construir uma casa que contém todas as informações para alguém construir essa casa com as medidas, o tipo de materiais e tudo mais, ou também uma instrução como algo tem que funcionar. Você sabe que isso sempre vem de uma mente inteligência. Nós nunca observamos que
mecanismos não inteligentes criam essas coisas. Então, a minha pergunta para você, Ari, como é que você explica a existência do universo sem causa nenhuma? Beleza. Perfeito. Ari, você tem 5 minutos agora, tá bom? Fica à vontade. Certo. Há dois equívocos, na verdade há mais, mas enfim, eu assumo que há pelo menos dois equívocos que a gente pode salientar aqui, no modo como você pôs a situação, essa questão, né? Ou seja, toda vez que nós observamos objetos, a gente assume que há uma causa ali para aquele objeto, até porque a gente assume um desígnio para aquele objeto. Você citou exemplos de objetos construídos pelo ser humano, e evidentemente, para esses objetos, nós sabemos que há propósito e desígnios para esse objeto, o celular, por exemplo, porque nós somos humanos e nós sabemos que nós imprimimos desígnio e propósito, portanto, há um aspecto teleológico na construção da nossa tecnologia, diferentemente com aquilo que a gente observa na natureza. Seria uma extrapolação muito grande a gente atribuir para os fenômenos naturais e para as coisas naturais, digamos assim, essa mesma lógica, de modo que quando a gente olha para a natureza e a gente vê o conjunto de eventos, e mesmo a nível mais micro, quando a gente vê o conjunto de reações que se processam na natureza, reações físicas e químicas, e também biológicas, a gente percebe que não necessariamente, pelo contrário, quando você olha ali, você não vê um desígnio, um propósito, porque, por exemplo, pega mesmo a visão, uma coisa aparentemente bela, né, útil, mas poderia não ser o caso de ser a visão, poderia ser o caso de ser um outro sentido, ou uma visão mais apurada, ou menos, ou, enfim, talvez nenhum sentido, e mesmo assim haver uma vida capaz de sobreviver. Enfim, na verdade, nós somos a água adotando a forma da poça, e não a poça que está adotando a forma da água, e assim nós somos a água, nós é que estamos adotando a forma das contingências do universo, mediante suas leis, e enfim, e assim a gente vai desenvolvendo, e a vida é uma das competências desse universo, e as reações que processam a vida não são exatamente reações produto ali de um desígnio, de um propósito. Diferente de quando a gente olha para um celular e sabe que é um propósito. Nós concebemos o celular. A vida ela poderia tomar outras rotas, outros rumos, e ainda assim a gente atribuiria propósito, porque nós somos seres, entre aspas, filosóficos, né? Essa questão de propósito, de sentido, isso é uma impressão humana, não existe na natureza. A natureza é niilista, num sentido não pessimista, mas num sentido nadificante, né, de que ela é indiferente. Mas, enfim, nós estamos presos a essa mentalidade de propósitos e tudo mais, então a gente vê propósito em todas as coisas. Esse é um dos fundamentos da crença, inclusive em Deus, né? Achar que há um propósito para cada evento que ocorre no universo. E por trás disso, e é por trás disso que está também, é uma das forças para os teístas do argumento do ajuste fino, né? Porque se não há propósito, não existe, fica obsoleto a gente falar de ajuste fino. Porque qualquer outro evento, qualquer outro conjunto de eventos no universo seriam tão significativos quanto esse que se processou nesse universo atual nosso. Bacana? Outro sim é que quando a gente olha para a natureza e a gente vê uma cadeia de efeitos, de fenômenos que se processam causalmente, a gente cria ali um princípio de causalidade. Também é uma extrapolação a gente achar, né, Otângelo, que o universo como um todo também seja regido por esse mesmo princípio. Não é porque nos fenômenos cotidianos as coisas se processam causalmente que o universo como um todo ele tem que estar regido por esse mesmo regimento. É como se você estivesse alegando que o universo está dentro de um universo ainda maior, com essas mesmas leis, no qual o nosso universo devesse obedecer. Se o universo for pensado, sobretudo filosoficamente, como a totalidade daquilo que existe, simplesmente é inexorável que ele não tenha uma causa, até porque não há um tempo anterior a um tempo do universo, não há um espaço para além do espaço próprio do universo, e não há contingências além do universo e leis para além do universo, de modo que a gente não precisa demandar essas regras de causalidade para o universo como um todo. Bacana. A gente assume do ponto de vista filosófico, também à luz do modelo do Big Bang, que o universo simplesmente existe. Não exatamente teve uma origem, mas ainda que ele tivesse uma origem, a gente vai discutir daqui a pouquinho que há também reflexões que respaldam uma origem a partir do nada. Mas eu não assumo essa perspectiva, eu assumo que o universo simplesmente existe. Beleza, Ari. Otângelo, você tem 5 minutos para réplica, fica à vontade, tá? 5 minutos, vai lá.
Então, a primeira coisa que o Ari falou foi em relação a comparar coisas que nós fizemos com as coisas da natureza. Eu vou falar aqui de um filósofo inglês, o nome dele era Herschel, e ele disse: se a analogia de dois fenômenos for muito próxima e surpreendente, ao mesmo tempo que a causa de um é muito óbvia, torna-se dificilmente possível recusar admitir a ação de uma causa análoga no outro, embora não tão óbvia no outro em si. Ou seja, nós sabemos que o ser humano ele faz coisas com fins específicos, com propósitos, e muitas vezes, para alcançar a função necessária, tem que ser finamente ajustadas. Então, você precisa de inteligência para fazer isso. Agora, a ciência tem trazido à luz que o universo como um todo, o Big Bang, as galáxias, o planeta Terra, as estrelas e tudo mais, também são finamente ajustadas de modo que vida pudesse existir no planeta Terra. Então, isso demanda também uma explicação. Nós não sabemos como que esse ajuste fino do universo veio a existir, mas se nós sabemos que para coisas que o ser humano produz, que precisa da sua inteligência para poder ajustar essas coisas para que funcionem, e nós sabemos que inteligência é necessária, e nós vemos o mesmo fenômeno na natureza, mas não vimos como que esse fenômeno veio a existir, como são fenômenos idênticos, então, como Herschel disse, como eu acabei de citar, é mais do que plausível que nós também colocamos a mesma causa para esse fenômeno que nós não conhecemos efetivamente a causa. Por isso que eu acredito que o ajuste fino do universo é melhor explicado mediante uma causa inteligente em vez de causa nenhuma. Depois você trouxe a poça de Douglas Adams, só que essa analogia ela fica aquém do fato de que o Big Bang foi o evento mais precisamente sintonizado em toda a história e deve ter sido logicamente o resultado de previsão e planejamento, ou seja, essa poça ela não existiria se não existiria o universo aonde essa poça pudesse existir. Então, já que nós temos ajuste fino logo para poder possibilitar essa poça, o ajuste ele continua precisando de uma resposta de como que o ajuste até do próprio Big Bang para nós termos o universo veio a ser instaurado. E eu acredito que uma mente inteligente que teve um propósito para fazer esse universo é uma explicação infinitamente mais plausível, mais racional, mais lógica do que causa nenhuma. Ou seja, essa alegação de que o universo pode existir sem causa e sem início, ela é refutada pela cosmologia Big Bang, que aponta para o início, e também por razões filosóficas, se nós estamos no tempo, para nós podermos alcançar esse momento onde nós estamos agora, você tem que ter um ponto inicial para começar a contar. Se você elimina esse ponto inicial, você nunca vai chegar no momento atual onde nós estamos. Então, eu acredito que essas explicações que o Ari trouxe no debate não são plausíveis. Pelo menos para mim, o Ari não é o primeiro que tem trazido a hipótese de um universo eterno, mas a grande maioria hoje dos cosmólogos, dos astrônomos, eles acreditam que o Big Bang é o modelo mais adequado e ele leva para o início do universo. Beleza, Ari, você destaca a oportunidade para a tréplica. 3 minutos, tá bom? Fica à vontade. Perfeito. Otângelo, eu vou começando aqui por último aqui. Você disse aqui no final da sua fala que é um consenso, né, entre os cosmólogos hoje de que o Big Bang é sobre a origem do universo, quando na verdade é precisamente o oposto, né?
o Big Bang ele não é um modelo que descreve condições iniciais. O que teve início há 13,8 bilhões de anos atrás é o universo do modo como nós conhecemos, com as suas leis, os valores das suas grandezas, tá bom? O espaço e o tempo, pelo menos de maneira clássica, e a expansão, né, o aspecto dinâmico desse tecido espaço-temporal, e alguns detalhes a mais, o modo como a matéria, enfim, conquistou a massa, a propriedade de massa, a partir dos mecanismos do campo de Higgs, né, o bóson de Higgs conferindo massa para essas partículas, enfim, há particularidades no nosso universo que teve origem ali, assumidamente, há 13,8 bilhões de anos atrás. O que seria uma extrapolação imensa afirmar que daí, né, seria um não certo a gente assumir que daí a própria matéria, ou seja, o universo enquanto tal, no seu estado mais fundamental, também teve uma origem. Bacana, se há um princípio regulador dos mundos, digamos assim, segundo o qual do nada emerge, mas há essa matéria, o universo, então ele não veio do nada, nem por si só e nem pela criação de um ente que não tem ali as propriedades materiais, uma substância material, porque seria preciso, para esse ente, essa causa eficiente, também criar do nada, desobedecendo, violando essa premissa de que do nada nada vem, né? Então é mais útil, é um argumento, né, mais provável para nós, um argumento abdutivo, que é um apelo pela melhor explicação, simplesmente concluir que a matéria, o universo simplesmente esteve aí, e o que teve origem nesse start do Big Bang, há 3,8 bilhões de anos atrás, é o universo do modo como nós conhecemos ele com essas propriedades. Outra coisa, o ajuste fino, né, que é um dos principais pontos dos argumentos a posteriori, de quem trabalha com argumento teleológico do tipo design inteligente. Mas Deus precisa de um ajuste fino? Quem precisa de um ajuste fino é um cenário naturalista, o qual eu advogo. Porque no âmbito do naturalismo, o que se espera é que as coisas tenham sentido, é que as coisas evoluam gradualmente, lentamente, e para que elas evoluam, para que elas se processem, é preciso que hajam as condições necessárias e suficientes para que essas coisas se processem, os eventos se deem. Qualquer evento que seja o surgimento da vida, ou uma fusão termonuclear no núcleo de uma estrela, qualquer evento que se dê no universo, é preciso ter uma explicação física que suporte, é preciso que os valores do universo, as grandezas das leis físicas, sejam suficientes para gerar esses eventos. Agora, se há um Deus, qualquer cenário é possível, né? Qualquer ajuste, enfim, qualquer cenário é possível. Beleza. Como o Otávio começou fazendo a pergunta, e o Ari teve 3 minutos agora, o Otávio vai responder o que o Ari falou 3 minutos, e o Ari vai fazer a pergunta. Tá bom? Pode responder. Responder ou perguntar? O Otávio vai responder para você fazer a pergunta depois. Perfeito. Aí depois, no final, vai ter a resposta da tréplica de novo. 3 minutos. Vai lá, Otávio. Então, o consenso, como eu tinha dito antes, dos cosmólogos hoje, é sim que o Big Bang é o modelo mais adequado. E eu posso até citar aqui alguns. Por exemplo, Stephen Hawking, ele diz que o universo começou a partir de um estado de densidade infinita. O espaço e o tempo foram criados neste evento, assim como toda a matéria do universo. E Alan Guth, ele disse, parece-me que a ideia de um começo é necessária para que o universo faça sentido. E Neil deGrasse Tyson, o universo começou com o Big Bang, que aconteceu há aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás. E o Lawrence Krauss, o universo começou num estado quente e denso e tem vindo a existir e a arrefecer desde então. Este é o modelo do Big Bang. E o Paul Davies, o universo começou com uma singularidade e tem se expandido desde então. Isso são só alguns. Mas o modelo do steady state, que foi defendido pelo Hoyle e que ele não quis abandonar, ou seja, que o universo ele não teve um começo, isso não é o modelo predominante hoje. Agora, concordamos que o Big Bang ele não fala nada sobre o início absoluto. Ele começa com uma fração depois da primeira fração de segundos da singularidade, depois veio essa expansão do universo. Em segundo ponto que você trouxe,
Deus ele não viola a premissa que do nada nada vem, porque Deus é justamente o algo que sempre existiu. Agora, como ele trouxe o universo na existência, o mundo físico, como ele fez a matéria, o espaço e o tempo do nada, isso é um mistério, eu não sei. Mas não é a mesma coisa como dizer que o nada multiplicado por nada e de repente fez tudo. Isso que realmente algo que eu não consigo entender como alguém pode propor uma ideia como essa como plausível e racional. Para mim, absolutamente não é. Então, como o nada faz, se você quiser evitar Deus, a única alternativa sua seria que o universo não teve um início, mas sempre existiu de uma forma ou de outra. E essa proposta, eu acredito que também ela não é plausível em função da segunda lei da termodinâmica, em questão do tempo, que não pode existir sem começo. Ari, agora você tem 2 minutos, mas você pode comentar um pouquinho sobre o que o Tange falou, tá bom? E faz a pergunta. Perfeito. Eu vou amarrar a minha resposta ao Otângelo em forma da pergunta que eu vou direcionar a ele, né? Porque a gente não assume, eu particularmente não estou assumindo o universo a partir do nada. E quando o Lawrence Krauss, por exemplo, dentre outros, assumem que o universo surge a partir do nada, ex nihilo, não é um nada absoluto filosófico, a completa inexistência. É ali estados quânticos que permitem ali flutuações quânticas nesse nada que é instável e, portanto, permite o surgimento dessas flutuações quânticas ali modeladas com valores, né, ajustes, que alguns dos quais podem gerar o nosso universo ou outros universos que façam, entre aspas, sentidos. Aliás, qualquer coisa que existe é porque faz sentido, não precisa de um Deus para a origem do sentido, da razão e tudo mais. Agora, o interessante, aí eu já emendo com a pergunta, Otângelo, é o seguinte, usando a lógica, que é a mesma premissa que vocês e todo mundo parte, né, para dizer, para deduzir, mas o universo não pode advir do nada, e etc. Eu não assumo que o universo advém do nada, eu assumo que ele simplesmente existe. É mais simples assumir que a matéria, em seu estado mais fundamental, ela simplesmente está aí, né? E se houver a necessidade de uma causa, ainda que sustentadora, uma causa ontológica, a matéria tem mais propriedade, porque ela tem a razão suficiente de fornecer a causa da matéria, porque ela já é, de alguma maneira, matéria também. Aí eu te pergunto, se Deus, no teísmo clássico, ele não é matéria, ele é totalmente transcendente, portanto, independente da matéria e de uma natureza outra, como é possível que esse Deus cria o universo? Só sobra criar do nada, violando a regra que você mesmo advoga de que do nada nada vem. Mas é a pergunta aí que eu emendo para você, Otângelo. Beleza. Otângelo, você tem 5 minutos para responder, fica à vontade. Ari, eu não sei se você prestou atenção, eu acabei de explicar que nós não colocamos que o absolutamente nada fez tudo. Quem propõe isso, é uma das propostas, são os naturalistas. Nós colocamos Deus como ser que sempre existiu, que não é nada, mas é um Deus eterno, poderoso, inteligente, espírito, que depois do nada ele criou o universo. Como eu já admiti, é um segredo, é uma coisa que para nós é inexplicável, de que forma que ele conseguiu do nada criar esse universo. Mas é infinitamente mais racional propor um ente inteligente, poderoso, eterno, que criou do nada o universo, do que o absolutamente nada, o nada filosófico, criou o universo. E se você quiser evitar o nada filosófico e quer entrar no nada como é proposto por Krauss e outros naturalistas, então você tem as partículas virtuais. Aí a pergunta é, o que fez o campo energético que criou essas partículas virtuais? Porque aí você tem também algo que você precisa uma explicação de onde que veio isso. Agora, o seu problema é que, como eu tinha dito antes, em primeiro lugar, para existir algo físico tem que estar no tempo. E se você está no tempo cronológico, você precisa ter um começo desse tempo. Você não consegue chegar a esse momento no tempo, começando sem nenhum começo.
começando sem nenhum começo. Você não tem como, você tem que ter um ponto inicial. Se você elimina esse ponto inicial, você não tem como chegar a esse momento que nós estamos agora. Então, o início, ele se torna inevitável. Uma vez que ele se torna inevitável, você não tem como fugir à pergunta de o que causou esse momento inicial. Então, você tem um problema gigantesco, tanto de um ou de outro lado. Se você quiser propor um nada absoluto, é um harakiri racional. Se você quer propor um universo que sempre existiu, você vai entrar nessas cruzilhadas, nesses problemas filosóficos e científicos, que até hoje eu também nunca vi nenhum naturalista propor uma explicação que fosse superior a um Deus espiritual, atemporal, que criou o tempo, a matéria e o espaço e o nosso universo. Ari, você tem 5 minutos para responder. Réplica, tá bom? Perfeito. Otângelo, primeiro, eu não disse que Deus é o nada. Foi uma analogia para dizer que Deus possui uma natureza radicalmente outra em relação à matéria, no aspecto da sua transcendência, que é como assume o ateísmo clássico, né? Ou seja, o ateísmo clássico é aquele que pensa num Deus que é um Deus pessoal, com omni-atributos, né? Onipotente, onipresente, onisciente, onibenevolente, moralmente perfeito, e criador ex nihilo, a partir do nada, e é um Deus que não se confunde com a sua criação, com a matéria. E a matéria não é uma mera mente em Deus, numa espécie de idealismo berkeliano. É um ente concreto de existência independente, mas que foi criado ex nihilo, a partir do nada, em nome da sua onipotência, né? E esse universo foi criado material, concreto, a partir do nada. É assim que assume o teísmo clássico. E é por isso que eu disse, né, e acredito ter sido assertivo, a minha crítica no sentido de que se Deus ele não é matéria em nenhum aspecto, ele não possui as razões suficientes causais de causar o universo. Por quê? Porque o efeito ele é proporcional à causa por duas razões. Primeiro, porque a gente sempre observou isso ocorrendo na natureza. E você gosta de se apegar à natureza para ir lá para trás e provar Deus. Portanto, você também é uma pessoa que bebe na água do indutivismo, né? A gente nunca observou coisas onde a causa, processos onde a causa não seja proporcional, o efeito não seja proporcional à sua causa. E segunda, é uma demanda da própria lógica, né? É logicamente inconcebível que uma coisa radicalmente diferente gere, né, um efeito. É como você vê uma bola, é um exemplo que eu gosto de dar, é um exemplo meu, inclusive. Se eu ver uma bola rolando, eu não vou assumir que a causa foi um concerto de sinfonia, eu vou assumir que a causa foi um chute, outro movimento, porque precisa haver essa proporcionalidade. E Deus não é uma causa proporcional à matéria do universo. O segundo ponto, você disse, para nós é um mistério o modo como Deus criou a matéria e o universo. Mas esse é o problema, porque aí não é simétrico, então fica uma espécie de falácia da súplica especial, porque vocês exigem de nós, naturalistas, que nós expliquemos os procedimentos iniciais do universo, como é possível o universo sempre existir, ou como é possível, se ele não existe desde sempre, como é possível ele emergir a partir do nada e tudo mais, mas a explicação de vocês, ela simplesmente é mágica e vocês não podem assumir, explicar, fundamentar como essa explicação, essa causa, esse mecanismo causal que é Deus, ele interage com o universo, permite criar o universo, por que ele não possui uma causa, por que ele também não possui razões suficientes que expliquem as suas propriedades, a sua existência, as suas vontades e desígnios, mas vocês exigem que nossos mecanismos físicos tenham essas explicações. Então, não há uma assimetria nesse processo, e de modo que, se eu preciso explicar do ponto de vista da cosmovisão naturalista, o universo tal como ele é, vocês precisam, sim, dar conta de explicar como Deus consegue ser essa causa. Porque se vocês não conseguem explicar e simplesmente assumem que é porque Deus é onipotente, mas é um mistério e tudo mais, então vocês não responderam. É melhor simplesmente assumir o naturalismo, porque pelo menos o universo natural já existe, e simplesmente pensar, não, há mistérios no universo, coisas que a gente ainda não respondeu, mas a gente sabe que existem essas coisas. Aí, de repente, vocês trazem uma explicação que é mais mágica ainda, porque além de não tapar a lacuna do ponto de vista físico e lógico, ainda demanda mais explicações que vocês mesmos assumem que vocês não conseguem explicar, entende? Mas é isso aí. Olha, eu já ia passar a vez para o Otângelo. Tem um minuto ainda. Acabado aqui, mas então eu vou fazer uma rápida apreciação na fala dele em relação ao
Lawrence Krauss, né, onde ele falaria, então você precisa explicar como essas partículas virtuais surgiram. Mas o que eu quis dizer não é uma questão de regresso ao infinito. Quando eu falei que para o Lawrence Krauss o universo surge do nada, é só para acentuar o fato de que ele não viola o que eu disse, de que o Big Bang não diz que a matéria surge do nada. Porque para o Lawrence Krauss não é um nada absoluto que está ali. Foi isso que eu quis dizer. Foi só para dizer, eu trouxe o Lawrence Krauss para dizer que ele não assume que as coisas vieram de maneira absoluta do nada, já que você mesmo citou o Lawrence Krauss. Foi por isso que eu trouxe o Lawrence Krauss. Beleza, Ari. Pessoal, já eu estarei pescando o superchat, tá bom? Agora 3 minutos para o Otângelo responder o Ari, fica à vontade. A proposta teísta, Ari, ela não se propõe a trazer respostas a todas as perguntas relevantes sobre origens. O que ela se propõe é trazer a melhor explicação para a nossa existência, e isso em comparação ao naturalismo que propõe causa e agente nenhum para explicar nossa existência. E eu concordo, nós não sabemos como Deus tem o poder de criar matéria, ele sendo um ente espiritual não feito de matéria. É um mistério. Mas, ao mesmo tempo, esse é o problema que o naturalismo tem também. Nós somos seres inteligentes, espirituais, podemos pensar, podemos raciocinar, e Deus também ele tem essa capacidade, sendo um ser ainda muito superior a nós em termos de inteligência, tendo feito toda essa complexidade ao nosso redor. Então, um ser espiritual que fez o espiritual, seres espirituais como a ele, que ele diz em Gênesis, quando ele criou o homem, que ele fez igual a ele. Então, é igual criando igual. Agora, você também tem uma interruptura nesse sentido de ter que explicar como é que uma matéria morta, não animada, consegue gerar vida e depois ainda por cima seres equipados também com inteligência, com capacidade de raciocinar, de usar idioma, línguas, códigos e tudo mais. É também uma ruptura que você não tem como explicar. E eu acredito que isso é uma ruptura intransponível. Em relação à origem de Deus, concordo, nós não sabemos por que Deus existe em vez de não existir. Isso são perguntas filosóficas que têm sido feitas há milênios e que provavelmente nunca iremos ter uma explicação, a não ser que, se nós formos para o além e perguntarmos a Deus, não sei se ele nos vai dar uma explicação, mas não temos ela. Mas em função de não termos uma explicação para todas as perguntas, isso não significa que, em função disso, o naturalismo é mais racional e é mais lógico e explica melhor a nossa existência. Deu tempo. Ari, 3 minutos para responder o Otângelo e nós vamos para o chat. Tá bom? Fica à vontade. Certo. Otângelo, eu assumo exatamente que o naturalismo, também por essa razão que você concordou, que o teísmo não provê respostas finais de como Deus cria o universo, como é possível que essa causa divina exista também, por que ela tem essa súplica especial de poder ser uma causa necessária, um ente de existência necessária e tudo mais, mas para o universo nada disso vale, ainda que a gente não conheça o universo em todas as suas demandas, né, o universo como um todo, ou dito de outra maneira, no seu aspecto mais fundamental. Mas, enfim, o fato é que se vocês interrompem a explicação na causa que vocês fornecem, que é esse mecanismo divino, causal, vocês não podem assumir que vocês estão sendo mais racionais que o naturalismo, porque pelo menos o naturalismo é uma constante busca do ponto de vista científico e filosófico, né, dessas respostas. E a gente sabe, do ponto de vista empírico e do ponto de vista lógico, que a matéria pode ser uma causa da própria matéria, assim como o movimento é a causa do movimento.
Assim como você mesmo concordou que para ter inteligência precisa de uma inteligência, para ter ânima, vida, precisa ter uma vida, por esse mesmo raciocínio, você precisa assumir que Deus, para ser a causa da matéria, ele precisa ser matéria. E, enfim, né? Portanto, essa hipótese teísta ela é menos racional, por essas duas razões, porque ela desobedece à observação empírica e às nossas intuições lógicas, e porque ela não tem explicação, e vocês mesmos admitem que não há explicação, porque, de fato, não há como explicar. Como é que vocês vão sondar a mente de Deus, os propósitos de Deus, a natureza de Deus, os limites dos poderes e propriedades divinatórios? Não tem realmente como, porque já se assumiu, por definição, que Deus é um ser supremo, acima do qual nada é maior, e que ele é transcendente, e que ele tem essas capacidades, entre aspas, mágicas. Portanto, de fato, seres limitados, finitos, concretos como nós, não poderíamos assumir esse tipo de resposta. Não, certo. Valeu. Agora cada um vai ter 2 minutos para responder o chat, e nós entramos de novo para perguntas e respostas entre vocês dois, tá bom? A primeira pergunta é para o Otângelo. Otângelo, você tem 2 minutos para responder. Eu quero agradecer ao Darcy Clay pelo superchat, ele mandou 2 vezes aí 10ão, grato aí por apoiar o canal, viu? Ele perguntou assim para você, Otângelo. Otângelo, você ainda não provou que os outros deuses não existem. Neste caso, qual é o Deus que criou tudo? Ele está perguntando qual é o Deus que criou tudo, Otângelo. Tendo em vista que os outros deuses são mais antigos que o Deus bíblico, que era de um panteão. Pode responder ele, Otângelo, fica à vontade. 2 minutos. Bom, em primeiro lugar, você não pode provar o negativo, né? Você tem que formular a pergunta correta. Agora, em relação a fazer um comparativo entre o Deus bíblico e os deuses propostos por outras religiões, eu diria que o Deus da Bíblia, ele tem mais evidências do que você pode colocar todas as religiões juntas, todas as evidências que elas trazem, e o Deus da Bíblia, ele traz evidências muito, muito mais contundentes, claros e poderosos, e racionais e lógicos para a existência dele do que qualquer outra proposta de qualquer outra religião que você encontra por aí. É só estudar. Muito obrigado, Tanjo, pela resposta. Agora o Ari, a pergunta é para você. Darcy Clay perguntou assim, Ari, considerando a perspectiva naturalista, bem como a filosofia, como você responderia à ideia criacionista que a vida, criacionista de a complexidade da vida em si é uma forte evidência de um design inteligente? Como você responde lá o argumento de Michael Behe sobre a complexidade irredutível, que a vida não pode ter surgido gradualmente, mas sim pronta? Fica à vontade, responda. Você tem 2 minutos. Perfeito. A complexidade redutível, quando você analisa mais de perto, até por simulações computacionais, você descobre sempre que ela é redutível e não irredutível, né? Por simulações de computador, a gente consegue gerar cenários de aparente desfecho irredutível, mas que foi, na simulação computacional, produto ali de uma evolução, né? Foi programado para ter uma evolução nessas informações. É meio complexo explicar isso aqui, talvez o Otângelo já tenha lido coisas parecidas sobre esse tipo de simulação, mas, enfim, o fato é que, quando a gente olha um produto pronto, a gente não sabe, né, a gente exclui o fato de que ali houve informações apagadas no processo evolutivo, né, nesse processo lento e gradual que demanda o naturalismo, né, e, portanto, informações foram apagadas, mas o fato é que todas as vezes que a gente vai debater, principalmente esse conceito trazido por Michael Behe, né, de complexidade redutível, a gente descobre que, na verdade, ela é redutível. Apenas o que é irredutível é a nossa ignorância acerca dos processos, né? O fato da gente não ver a redutibilidade é tão somente, uma das razões, pelo menos, é porque essas informações foram apagadas, primeiro, e segundo, porque a gente acha que há um propósito. Mas se houvessem outros, se duas coisas juntas, uma não existisse, ou existissem outras 2 coisas juntas, o efeito seria outro e seria igualmente singular do ponto de vista do universo. Mas é para nós, que nós temos essa mania de intencionar as coisas, né, de criar propósitos e desígnios, é que a gente acha que o efeito de algumas vias que estão concomitantes é muito singular, portanto, essas vias concomitantes só podem ser produtos de uma complexidade redutível. Não, qualquer outro resultado seria igualmente singular.
Teve um comentário aqui do Oswaldo, ele disse assim, Otávio, a mente criou Deus. Aí outro irmão disse assim, comenta sobre o Santo Sudário. Não é tema da live, nós estamos falando aqui sobre a origem do universo, né, se o universo necessita de um criador, mas aí trouxeram essa questão, vocês têm tempo aí para responder? A mente criou Deus e o que seria o Santo Sudário, né? É uma evidência em favor do teísmo? Fica à vontade. A pergunta se a mente criou Deus, o que criou a mente? A matéria? Nós já temos observado que a matéria tem capacidade de criar a mente. Isso nunca foi observado e nunca irá ser observado. Eu acredito que no início houve um Deus criador que é super inteligente, que é uma mente, e ele criou seres semelhantes a ele com o poder que ele tem. Isso que é o racional. Em relação ao sudário, eu acredito que todos conhecem, que é o linho no qual Jesus teria sido envolto na sepultura e que na hora da ressurreição deixou uma imagem e se discute se esse linho que está em Turim efetivamente é o sudário em qual Jesus foi envolto ou se é uma falcatrua da Idade Média. A verdade é que hoje a ciência não tem sido capaz de explicar como um falsificador na Idade Média poderia ter feito a imagem, porque ela não é pintura, não é química, mas é um processo desconhecido à ciência. Obrigado, Tângelo. O Léo está falando aqui de patrocinar canal que apoia a pseudagem. Porém, a pseudagem segundo a visão dele, né? Ateísta, naturalista, mas independente, né, da crença, que o pessoal que tem apoiado o canal mais é ateus, né? Eu agradeço o apoio, independente das visões opostas. Nós estamos aqui para defender aquilo que nós acreditamos e entendemos ser correto, assim como também a outra visão faz a mesma coisa. Tem uma pergunta aqui para você, Ari. Eu vou colocar. Samuel, ele perguntou assim, quem determinou a proporção matemática para as bases nitrogenadas em proporção iguais? Temos 70 milhões de adenina ligada a 75 milhões de timina e 75 milhões de guanina ligada a 75 milhões de citosina. Pergunta, né, citosina? Responde aí, tá? Eu comentar na tela. Hoje eu vou responder de maneira diferente, porque eu já estou entediado de responder esse tipo de coisa nas lives dos nossos colegas aqui, ateus e tudo mais. Enfim, o estranho seria se os produtos dessas reações fossem causadas simplesmente por nenhuma razão suficiente, simplesmente sem demandar nenhuma complexidade, sem demandar nada que pudesse ensejar os efeitos esperados, né? Então, o estranho, e aí sim violaria o naturalismo, seria se os produtos dessas reações fossem simplesmente emergentes a partir do nada ali, ou simplesmente alguma coisa simples, que não possuam as bases complexas de geração desses efeitos, simplesmente não se dessem, não estivessem ali. Isso seria estranho. Agora, hoje eu serei mais humilde na resposta, serei mais filosófico e menos científico, trazendo respostas, né, dos mecanismos de explicação disso. Então, eu não serei científico, eu serei filosófico, simplesmente direi que esse mecanismo é um mecanismo, né, essa forma de pensar é um mecanismo de engano, e que, na verdade, ela enseja ali uma falácia que é muito conhecida, né, que é o apelo à ignorância. O fato da gente não ter o pleno conhecimento, o domínio acerca de um assunto, das complexidades, por exemplo, né, envolvidas num dado assunto, não se segue dessa ignorância que haja, portanto, uma explicação fora do próprio universo, da materialidade. Isso aí seria um apelo, uma extrapolação lógica que não faz sentido, né? Um apelo à ignorância nítido, né? Ou seja, eu não tenho uma resposta, eu simplesmente vou fechar a ciência, as portas da academia, e simplesmente vou demandar um ser que eu assumo que tem essas capacidades, mas eu não consigo sequer fundamentar as capacidades extraordinárias desse Deus, como onipotência, onisciência, onipresença, né? A infinitude em vários aspectos. Os teístas não gostam do conceito de infinito acoplado à matéria, ao universo, mas em Deus eles aceitam sem demandas. Enfim, o fato é que um Deus que é capaz de criar ex nihilo, sem ter a matéria-prima
que seja a razão causal do universo, e mesmo assim eles acreditam que cria, enfim. Beleza, agora vamos entrar aqui em outra rodada. Comentário aqui, o pessoal aqui que bem dogmático, né? O de Balcanal, sei lá o quê. Você vê, né? A mentalidade de algumas pessoas. Mas deixa eu fazer aí, só uma para aqui nisso que o pessoal falou aí, ô Jackson. Eu acho que, na verdade, até porque eu não estou tomando meu tempo para responder o Otângelo, é um parênteses. Na verdade, isso que o canal do Jackson faz aqui é uma posição extremamente válida, valiosa, de humildade ali, porque ele tem uma visão, uma cosmovisão específica, como eu tenho, todo mundo tem, mas ele simplesmente é aberto à diversidade das cosmovisões e aceita, inclui. Isso é, para mim, a nítida tolerância, né? Que é exatamente o que a gente não vê em alguns redutos, sejam cristãos ou ateístas, né? Muitos ateus beligerantes ou cristãos beligerantes. Não, o Jackson simplesmente ele consegue acomodar várias cosmovisões no canal dele, respeitando os dois lados, ele não entra na seara tomando partido. Pô, isso aí é o respeito, né? Que a gente espera numa sociedade sadia aí, né? Enfim. Muito bem, Ari. Só vou responder aqui um comentário, mas nós vamos entrar aqui no terceiro bloco, né, de perguntas e respostas, que é o último bloco também. Otângelo, você pode iniciar a fazer uma pergunta, você tem 2 minutos, tá bom? E pode comentar alguma coisa também. Bom, eu vi o Ari, não sei se talvez foge um pouquinho do tema da live hoje, mas eu vi o Ari dizer que a complexidade irredutível proposta por Birri foi refutada e que as coisas sempre são redutíveis. Bom, eu queria ver como que você anda com o carro todo prontinho, mas sem o pistão nele. Aí ele não vai andar. Então aí você já tem complexidade irredutível. O X da questão é que para você ter o argumento, você precisa primeiro dizer qual é a função que você quer ter e qual é o número mínimo de peças para você poder manter essa função, para ela poder estar lá a coisa funcionando. E é evidente que você não pode reduzir qualquer coisa, é sempre manter uma função específica que você quer. Eu acredito que o Ari, nesse sentido, não entendeu qual é o argumento da complexidade irredutível. E a mesma coisa nós vemos na natureza. A célula, ela precisa ter um número mínimo de peças, de proteínas, de informação para poder gerar vida. Ela é irredutível. E assim muitas coisas na natureza, as proteínas, o genoma, o próprio DNA, são tudo coisas que, para manter a sua função pela qual foram designadas, tem de peças mínimas. Então, a minha pergunta é como você responde a essa colocação minha. Na verdade, quando a gente tira algumas peças de um carro, ou de qualquer utensílio artificial, evidentemente, nós estamos desqualificando, descaracterizando aquele projeto, porque nós temos, de fato, uma intenção por trás de uma roda, de um carro, enfim, de um telescópio, da faculdade, da sociedade, das leis, né? Tudo que foi construído pelo homem tem uma finalidade. Então, se a gente tira alguma coisa, aquilo para nós deixa de fazer, pelo menos parcialmente, sentido. Na natureza é diferente, porque se não se desse um resultado, daria outro, e esse outro resultado, de alguma maneira, seria interpretado por nós como sendo alguma coisa que faz sentido, e a gente poderia ver propósito naquilo. Se a gente não tivesse, por exemplo, a visão, a gente veria propósito no outro tipo de resposta fenomênica, no lugar da percepção, da sensibilidade da visão. Se a gente tivesse uma outra ordem de sensibilidades diferente dessas 5 nossas, a gente veria propósito nessas sensibilidades, e o fato de haver propósito é simplesmente porque elas lograram êxito de sobrevivência na natureza. Então, evidentemente, já está posto que há um, entre aspas, propósito, mas não é um propósito, é só porque sobreviveu, e aquilo que sobrevive, evidentemente, sobrevive. Evidentemente, será passado com mais frequência. Então, é uma lógica
que é fruto de uma extrapolação. A gente pega aquilo que a gente, de fato, cria e tem propósito e extrapola para a natureza, mas na natureza a coisa não é tão regradinha do modo como é no mundo dos mecanismos artificiais, né? Na natureza, se você, Otângelo, tivesse 3 braços, seriam funcionais, porque significa que eles sobreviveram às demandas evolutivas aí, e não seria menos ajuste fino para você, ou menos proposital, do que 2 braços, ou de repente nenhum braço. Então, a complexidade redutível, quando você vê 3 vias, 3 suportes, ou 2 suportes, ou que seja mais, e se você tira um, parece que perde a funcionalidade. Eu não acho que perde a funcionalidade, né? Eu só vou achar que perde a funcionalidade e atribuir a isso uma irredutibilidade se eu achar que o produto final é um propósito, mas se eu arranco de mim, digamos assim, essa necessidade mitológica de propósito, qualquer outro resultado que fosse diferente, ou até a ausência de resultado, seria igualmente singular do ponto de vista da natureza. Todos os resultados do ponto de vista da natureza do universo são equivalentes, né? Ou seja, mas se eu tirar um dos mecanismos, uma das pecinhas ali do flagelo bacteriano, a coisa não funciona, não. Teríamos outro resultado, ou ausência de resultado, todas elas seriam equivalentes para a natureza, né? E qualquer outro resultado que se processasse, a gente veria irredutibilidade do mesmo modo, até porque muitas dessas partes são apagadas e outras são desenvolvidas, e a gente perde ali uma parte, né, que é fundamental para dar redutibilidade. E uma vez que se perde essa informação, a redutibilidade tem a aparência de irredutibilidade, né? Enfim, tem muitas respostas, né? Existem respostas boas lá para o exemplo da ratoeira de Behe, né, que muitos evolucionistas dão, respostas muito boas, matemáticos, enfim, pessoas que mexem em áreas computacionais, e todas elas são boas. Algumas dessas respostas são um pouco prolixas e técnicas para a gente colocar na live aqui, e o tempo é curto, né? Mas, enfim, resumindo, eu só assumo que essa tendência nossa de ver irredutibilidade tem a ver com a nossa tendência de ver propósito. Se não há propósito no resultado final, qualquer outro encaixe de coisas faria sentido do mesmo jeito. E aí não importa que há 2 peças por trás de uma funcionalidade, ou 3 peças concomitantes para funcionar uma coisa, né? Se você tira uma, talvez essas 2 ou outras 4 seriam suficientes para gerar outro conjunto de resultados que seriam igualmente vistos, interpretados por nós como irredutíveis, porque a gente ia ver esse resultado final como um propósito. Se a gente desvincula da nossa perspectiva essa ideia de propósito, de desígnio, de teleologia, né, de ver que há um propósito final para uma determinada reação, para um determinado acontecimento no universo, a gente já exclui 2 coisas de uma vez: a irredutibilidade, né, a complexidade irredutível, e o ajuste fino, que no fim das contas só existem porque no fim das contas a gente tem essa tendência de ver propósito nas coisas. Para o universo não faz sentido ajuste fino e nem complexidade irredutível. Deu tempo ali. Agora o Otângelo tem 5 minutos também para responder, Otângelo. Fica à vontade, tá bom? Bom, Ari, veja, a célula, ela precisa ter um número mínimo de peças, de proteínas e tudo mais, como eu tinha dito antes. Agora, se você tirar o DNA, acabou, a célula não tem mais como sobreviver, como existir vivendo. Aí você diz, mas aí então vamos dar uma outra finalidade para o DNA. Mas que outra finalidade o DNA tem, fora de ser um mecanismo de armazenamento de dados biológicos? A gente não sabe de outra função. E o próprio DNA também ele é específico e complexo, e eu até diria irredutivelmente complexo, porque você precisa 3 partes conectadas de uma forma específica para ter um RNA ou um DNA funcional. Você precisa ter a base, a ribose e o fósforo. E essas 3 partes, elas são conectadas na base, na ribose, em 2 posições muito específicas. Então, o que entra nessa situação é a seleção, ou seja, essas partes elas precisam ser selecionadas para ter função.
E a natureza sem mente, ela não tem propósito, não tem fim, não tem intenção de criar algo com antevidência para depois, lá na frente, ter uma função específica. Então, você tem basicamente um número infinito de possibilidades de juntar o fósforo, a ribose e a base. E você tem um número infinito de bases possíveis, de combinações de bases pirimidinas e purinas, de N composições isoméricas de átomos diferentes. E você precisa uma combinação específica e complexa para você ter o RNA e o DNA funcional. Então, isso aí, para o naturalismo, meu amigo, isso é cheque-mate. Isso aí, eu digo isso bem claro, Ari. Isso aí é cheque-mate. Por isso que eu digo que o naturalismo é estúpido, ele é irracional. E vocês querem se fazer de inteligentes quando vocês não têm um mecanismo de seleção que é essencial. Você precisa ter 1.350 proteínas super, hiper complexas e cada proteína tem uma função específica. Que função o ribossomo tem se não está inserido numa célula viva para fazer a tradução da informação do DNA para produzir proteínas? Não tem função nenhuma, meu amigo. E você já estudou a complexidade do ribossomo. O ribossomo é a proteína mais complexa na natureza, rapaz. Tem 200 proteínas só envolvidas na checagem de erro e conserto da tradução. 200 proteínas só para fazer a checagem do erro na tradução do ribossomo, meu amigo. E você vem me dizer que o naturalismo demente, que isso é pseudagem. Você quer me dizer que isso é racional, rapaz? Vocês têm uma proposta estúpida. É isso que o naturalismo é. Você vê esses seus amigos aí que ficam falando do design inteligente e demente. Demente é o naturalismo, que não tem mente para selecionar porcaria nenhuma. E você acha que isso é racional, meu amigo? Isso aí não é racional. Isso é irracional. Digo isso com todas as letras, meu amigo. Eu acho que vocês têm que acordar para a racionalidade, para a realidade. Naturalismo não tem racionalidade nenhuma. É fantasia, é bolota, é idiotice. É isso que vocês propõem. Faltou 15 segundos ainda, mas o Ari agora tem 3 minutos para responder ao Tange. Fica à vontade, Ari. Bem, o próprio modo como o Otângelo, né, se exalta já mostra uma irracionalidade nesse processo aí, né? Querendo pôr, parece que está querendo pôr a força, né? Engole isso aí, aceita isso aí, você tem que aceitar isso aí, tudo. E ao mesmo tempo dizendo que o naturalismo, ou os naturalistas, muitos deles são intolerantes e tudo, mas né, vem com uma força ali dogmática, intolerante, e um apelo à emoção muito forte, e principalmente um apelo à ignorância. Se eu não sei, logo é Deus. E, evidentemente, é o Deus, vai ser o Deus que se coaduna com a crença dele, né? Por que não seria uma outra entidade? Não estou nem dizendo de um Deus diferente de uma outra religião, mas um outro mecanismo causal, transcendente talvez, mas que não seja o Deus criador cristão do Velho e do Novo Testamento, enfim. Mas tem que ser o Deus. Portanto, é o cúmulo, o ápice, né, ao meu ver, da ignorância, do ponto de vista de ser um apelo à ignorância mesmo. Ou seja, logo, se eu não sei, ou se eu sei parcialmente, logo, Deus. Isso aí é simplesmente matar a ciência. É simplesmente falar para a ciência se aposentar, Otângelo, e falar, ó, se dane os benefícios que a ciência vai trazer a médio e longo prazo para a humanidade, se dane. Feche a ciência porque nós queremos que as lacunas que nós observamos na natureza sejam tapadas com um artigo da nossa fé. E outra, mas qual que seria a outra função do DNA, ou da ribose, ou disso, ou daquilo? Qualquer outra função diferente seria uma função. Você exatamente confirmou o que eu disse, que por trás dessa irredutibilidade na complexidade de vocês, há uma sede, uma dependência por propósito, por desígnio, uma coisa ali que é quase que infantil no ser humano, em nós, que acomete todos nós, que é essa vontade da gente ver propósito em tudo, um Pai celestial e tudo mais, né?
O fato é que simplesmente qualquer outro resultado seria um resultado igualmente percebido por nós como um propósito. Para a natureza, tanto faz. Agora, a perda da informação, ela é uma das boas respostas em relação a isso, porque quando se tem duas vias e se você tira uma delas, perde a função, mas você desconsidera o fato de que no passado remoto, há 10 milhões de anos atrás, por exemplo, existia uma outra peça que sumiu e que junto com essa aqui dava uma outra função, só que essa peça sumiu e surgiu outra, e essa outra peça com essa gera a função atual. Então, a função atual gerada por essas duas peças concomitantes não é a função que existe desde sempre. Existe uma outra função com apenas essa via, e surgiu uma outra via que gerava uma outra função, essa outra via foi perdida, mas deixou uma via criada por ela que deu uma nova função, e essa nova função é tida como a única função, o único propósito que existe desde sempre nessa irrepetibilidade aí. Otávio, você vai ter 3 minutos agora para responder o Ari, e depois eu vou ler um superchat aqui que mandaram, e aí nós entramos aí para a exposição de cada um acerca das considerações finais, tá bom? Então, Ari, eu não me exalto e, em função disso, me torno irracional. Na verdade, eu me exalto porque aquilo que eu trago na live é uma coisa que qualquer criança consegue entender e vocês não querem entender. Isso que é verdade, por isso que eu me exalto. Mas o que eu digo é absolutamente racional, lógico e plausível. E esse argumento, não sei logo Deus, isso aí é carrochinha para dormir, para boi dormir, rapaz. Isso aí, todo ateu fala a mesma coisa. E isso não é verdade. Eu não digo, não sei logo Deus. O que você está fazendo? Você está colocando o boi em frente da carroça, porque você está eliminando Deus como possível explicação dos fenômenos naturais. Você tira ele da jogada logo desde o início, em vez de dizer, é uma possibilidade, vamos ver as evidências da natureza, para onde que apontam. E eu digo, o universo teve um início, logo teve uma causa. O universo é ajustado finamente, então tem alguém que fez o ajuste fino. O universo existe vida que é baseada em informação codificada, logo tem que ter um programador. A vida depende de máquinas complexas, que são as proteínas, logo precisa de um construtor de máquinas complexas. A célula é uma fábrica química, logo precisa de alguém inteligente que constrói fábricas. Então, tudo isso aí não é, não sabemos logo Deus, é porque sabemos, porque a ciência tem trazido à tona a luz, então nós fazemos a inferência lógica que uma causa inteligente é necessária. E outra, nós fazemos a distinção, sim, entre aquilo que é funcional na natureza, que é na biologia, e justamente o contraste na geologia, onde a forma de uma pedra ela não tem uma função específica, ela é formada pelo vento, pelas forças naturais, pela chuva, etc. e tal. Mas se você vê uma proteína, a primeira pergunta que um biólogo que não sabe qual é a função dela vai fazer, mas qual é a função dessa proteína? E mais cedo ou mais tarde ele vai entender. A ATP síntese, ela faz energia. O ribossomo, ela tem a função de fazer tradução. O DNA, sim, tem a função de armazenar informação. Em todas as proteínas você vai ver que elas têm função. Então, meu amigo, os seus argumentos, eles caem por terra, um por um. Esse negócio de dizer, é argumento de ignorância, isso, meu amigo, não é verdade, não. Dizemos Deus é a melhor explicação em função daquilo que sabemos e não em base daquilo que não sabemos. Valeu, Otângelo. Eu vou ler o superchat aqui. O Darcy Clay mandou vir então aqui para ajudar o canal. Disse assim: é engraçado ver ateu me criticando por mandar superchat em canal cristão. Isso é fiscalizar meu dinheiro. Sou membro em 32 canais ateus no Brasil e no exterior. Mas se eu mandar superchat em um canal cristão, sou crucificado. É interessante esse pensamento aí de alguns ateus, né, que é dogmático, é preconceituoso, achando que ateus não podem assistir conteúdos cristãos, não pode apoiar um canal cristão. Isso beira uma seita, pensamento de seita, de exclusivismo, não pode se relacionar com outras pessoas. Gracique, eu gostei do seu posicionamento, viu?
esse pessoal é meio hipócrita, porque mesmo eles não apoiando financeiramente, existem outras maneiras de apoiar o canal, que é assistindo, é deixando o like, é compartilhando a live, e os mesmos estão aqui assistindo o conteúdo, deixam um comentário, sempre fazem algum comentário, algum vídeo criticando, e eles estão apoiando o canal. Então, eles querem criticar alguém por apoiar um canal financeiramente, mas apoia de uma maneira hipócrita, deixando like, compartilhando, assistindo. Então, pessoal, não vou mais tolerar esse tipo de posicionamento assim, preconceituoso em criticar outros ateus que assistem o conteúdo, tá bom? Eu vou estar silenciando, eu vou tirar também do chat para não criar tumulto. Quem apareceu aqui foi o... Nem vou citar nome, mas o pessoal já sabe, ele vê o chat depois, que ficam ameaçando, derrubar canal, sei lá o quê, mas eu agradeço ao pessoal que acompanha o conteúdo. Ari, você vai ter 7 minutos, tá? Para fazer uma exposição bem extensa aí acerca do assunto, e o Otânio também 7 minutos, e depois entramos aí já às 7 minutos junto com as considerações, tá bom? Pode falar, você tem 7 minutos, tá? Não, perfeito. Olha, é estranho o Otângelo achar que eu não tenho razão quando eu digo que há um apelo à ignorância na fala dele, porque até o modo como ele respondeu, não o modo emotivo, porque emoção todos nós temos, mas o modo dogmático, como é posto, logo é Deus. Você falou que é Deus porque você tem as respostas, e não por causa da ignorância. Tudo bem, mas quando eu falo ignorância, não é ignorância nesse sentido, né? Porque no sentido de ter resposta e por isso você assume Deus, de alguma maneira, isso acontece, evidentemente, né? Você obteve uma resposta de que algo de que algo ali não flui bem na sua perspectiva, e você assume Deus. Só que você não assume Deus como uma das hipóteses. Você também não considera outras entidades, formas explicativas, mecanismos causais que não é matéria, em igual peso, ou pelo menos, ainda que seja com menos peso, claro, mas você não considera, né, no plexo de respostas que poderiam fornecer uma explicação para as lacunas do universo, você não considera outras explicações. Eu não estou falando de explicações materiais, mas não. Eu estou falando de outras entidades, de outros modos de se explicar isso, né? Até porque existem proponentes do design inteligente que não exatamente são cristãos. Alguns assumem que há ali uma inteligência, entre aspas, por trás, sem exatamente assumir que é um Deus A, B ou C, ou sequer que é um Deus, exatamente. Pode haver um plexo de entidades intermediárias que seriam até mais prováveis, porque não trariam, né, essas entidades intermediárias não assumiriam compromissos tão extraordinários como o Deus absoluto cristão, acima do qual nada é mais perfeito, né, que seria, do meu ponto de vista, metafisicamente, a entidade menos provável, por conta de assumir tantos, né, atributos mágicos. Ou seja, se você não é dogmático, se é verdade que isso não é um apelo à ignorância, primeiro, Altângelo, você tem que assumir todas as explicações alternativas à ciência, não só o Deus cristão, mas outras divindades, outras entidades intermediárias entre a matéria e o plano do Deus máximo, né? Você deveria assumir também outras perspectivas de explicação da complexidade irredutível, porque há outras maneiras de explicar a complexidade irredutível dentro da ciência, que eu assumo que são excelentes, mas é claro que você não vai assumir que são excelentes porque você é criacionista, tudo bem, mas você tinha que pelo menos considerá-las também, ainda que não igual, né, simetricamente, mas você deveria fazer a lição de casa de considerar todas essas outras alternativas, e o produto final disso seria uma cosmovisão mais crítica, onde você simplesmente diria, olha, eu acho que existe uma complexidade irredutível, não posso garantir, porque da minha ignorância atual não se segue que de fato não haja uma resposta. Esse seria o primeiro mecanismo sóbrio seu. Segundo, se houver uma complexidade irredutível, eu não posso assumir de cara uma única explicação, porque a ciência provê algumas explicações boas. Terceiro, ainda que a ciência esteja equivocada, eu não posso assumir só o meu Deus, porque há outros deuses. E quatro, eu não posso assumir que seja um Deus, seja ele qual for. Pode haver outros mecanismos causais transcendentes, outras entidades intermediárias que eu tenho que levar em consideração. Ainda que minha fé me coloque
é mais na direção do Deus cristão, e eu acho que é mais provável o Deus cristão, mas eu tenho que considerar todas as outras hipóteses, pelo menos, como possíveis. E você não abre espaço para esse criticismo. Eu nunca vi você, e nem ninguém que defende de maneira firme o design inteligente do ponto de vista cristão, que assume essa humildade epistêmica que nós temos na ciência. Eu assumo, por exemplo, eu assumo que a relatividade pode estar errada, né? Eu aposto que não. Por quê? Porque eu acho que é mais provável que não. Claro, então eu devo apostar naquilo que vai na direção da matemática, das probabilidades. Mas pode estar errado. Por quê? Porque na ciência nós temos a humildade epistêmica de reconhecer que uma verdade na ciência ela é transitória, ela é aproximativa, probabilística, entende? Vocês não assumem essa humildade epistêmica. Então, para vocês, vocês não consideram as outras explicações, vocês não consideram outras causas, outros deuses, e não consideram, inclusive, que podem estar errados, seja na complexidade irredutível, seja no ajuste fino, seja, enfim, em qualquer outra cosmovisão. Então, sobre o naturalismo aqui, eu acho, Jadson, que ela tem mais virtudes do que a cosmovisão teísta cristã, porque nós não assumimos, primeiro, porque nós não assumimos os mesmos compromissos que, para mim, são filosoficamente problemáticos, né? Por exemplo, um Deus com atributos muito extraordinários. Então, o naturalismo se safa dessa, digamos assim. Segundo, porque o naturalismo tem um poder explanatório maior, no meu ponto de vista, porque o universo, tal como nós percebemos, ele parece ser o caso de ser um resultado de um cenário naturalista. Ele é um universo que tem dor, há prazer, mas há dor, há erros e há acertos, as coisas fluem de maneira lenta e gradual, as complexidades irredutíveis, segundo Otângelo, elas não surgem magicamente, aí sim seria problemático, elas são lenta e gradualmente constitutivas, né? Enfim, na natureza tudo parece ser de acordo com aquilo que a gente esperaria que o naturalismo, né, gerasse, digamos assim. Agora, pela via oposta, a hipótese divina ela é meio complexa, porque ela é irrefutável, inclusive, né? Porque se Deus, com a sua onipotência, com a sua liberdade, todos os seus atributos mágicos, se ele é o caso e ele quer criar um universo, qualquer universo pode ser feito de Deus. Não precisa ser um universo com esse aspecto naturalista, onde as coisas se dão lenta, gradualmente. Então fica sem previsibilidade. O naturalismo faz uma previsão. A gente espera que o universo naturalista seja um universo que não é mágico, que as coisas, os efeitos sejam produto de causas que tenham as condições geradoras desse efeito. Agora, um universo produzido por Deus poderia ser qualquer tipo de universo, um universo mágico, um universo que simplesmente já assume pronto e acabado tudo que já existe no nosso universo, que demandou milhões de bilhões e bilhões de anos, 13,8 bilhões de anos pelo menos, num cenário divino, essas coisas todas, essa complexidade toda poderia ter se dado tudo ao mesmo tempo. Ari, muito obrigado por mais uma vez estar participando aqui do canal. Foi bem clara a sua exposição, aquilo que você defende. Otângelo, você tem 7 minutos também, tá bom? Para as considerações finais e a conclusão acerca do tema. Fica à vontade. Ari, muitas vezes eu vejo ateus naturalistas fazerem críticas ao campo oposto, que na verdade eles deveriam olhar no espelho e a crítica que eles fazem deveriam aplicar a eles mesmos. O que eu mais tenho visto nesses diálogos meus com ateus são dogmáticos, ateus dogmáticos, que não consideram que um criador, e especificamente o Deus da Bíblia, poderia ser o criador da vida, do universo e de tudo aquilo físico que existe. Exclui a priori. E mantém aquela exclusão de todo jeito, e mesmo sacrificando a racionalidade. E é isso que a grande maioria faz, e você também. Você tem demonstrado isso nesse debate hoje, porque eu tenho trazido argumentos que são sólidos, que são racionais, não são em base apenas de dogma, de que eu quero que seja o Deus da Bíblia, que seja verdadeiro, independe se é racional ou não. Pelo contrário, eu tenho 57 anos, eu debato com ateus desde que eu me converti com 18 anos, quase 40 anos. E se hoje eu mantenho essa postura com firmeza, é porque eu tenho visto que o Deus da Bíblia faz sentido.
E se você diz, mas o Deus da Bíblia é magia, muito maior magia é pensar que ou que o nada criou tudo, ou que a matéria pode existir por si só sem um criador. Isso é pensar mágico. E ainda por cima acreditar que a natureza por si só seleciona a matéria-prima para depois criar vida entre um número infinito de blocos de construção possíveis, que vai selecionar justamente os 4 blocos básicos que são necessários, que são os nucleotídeos, os aminoácidos, os fosfolípidos e os carboidratos, que tudo são coisas já complexas, e inclusive irredutivelmente complexas, e que precisam ser selecionados. Sabe qual é o caminho natural da natureza, Ari? É de se decompor. Põe uma mistura de todo tipo de produtos químicos num lugar só e vê o que acontece. Sabe o que acontece? Eles vão se decompor, vão se tornar asfalto. É isso que os naturalistas, eles fizeram previsões científicas tentando corroborar, por exemplo, que a vida pode vir de não vida por meios naturais. E sabe o que tem sido o resultado dessas previsões? Fracasso. 70 anos de pesquisas científicas de biopoese, qual é o resultado? Estão mais distantes de explicar a origem da vida do que estavam há 70 anos atrás. Depois, todo o conhecimento que nós temos, sabe por quê? Porque a matéria não se comporta como o naturalismo prevê que deveria se comportar para poder corroborá-lo. Precisa de uma mente inteligente para selecionar esses produtos básicos. Precisa uma inteligência para fazer o maquinário que compõe a vida. Precisa inteligência para fazer máquinas químicas autorreplicantes, a coisa mais complexa que o ser humano não consegue reproduzir. A vida ela é muito mais complexa do que a gente, com toda essa inteligência que nós temos, podemos fazer. Precisa de um criador super, hiper, fantasticamente inteligente para criar a vida, o universo. É isso que a evidência científica traz. Por isso que eu digo que o naturalismo não se equipara à ciência, não. Ciência é uma coisa, é o método de você trazer a evidência à luz à tona. O naturalismo é apenas uma inferência filosófica que não se equipara à ciência e que está falida. Está falida. Então, meu amigo, você vive numa ilusão. Você vive numa ilusão. E outra coisa que você falou, mas você se fixa no Deus da Bíblia. Me fixo sim, porque se você estuda um pouquinho teologia e os outros deuses, você vai ver que os outros deuses não chegam nem aos pés em termos de evidência que tem o Deus da Bíblia, principalmente o cristianismo e Cristo. Por isso que eu estudo tanto o Sudário, porque as evidências são absolutamente esmagadoras em relação à ressurreição de Cristo. Por isso que eu sou um cristão. E eu desejo que você um dia também considere, sem dogmatismo, isso que eu estou falando aqui, outros teístas como o Jadson, do canal dele, que ele faz um trabalho excelente, e que você possa vir a conhecer esse Deus maravilhoso, misericordioso, amoroso, que nós conhecemos, e que é isso que é a essência de vida, de conhecer esse Deus que é tremendo. Muito bem, eu agradeço ao Tancho também pela exposição. Então, como eu falo sempre no final, galera, as propostas foram colocadas sobre as mesas. O Ari apresentou a visão naturalista e o Otângelo a posição teísta. Então, tire você a sua conclusão acerca desse debate, deixe o seu comentário aqui no comentário desse vídeo, e eu quero agradecer a audiência tanto dos cristãos, como também dos ateus, agnósticos e céticos que compareceram nessa live. Pessoal, até a próxima, se Deus ele permitir. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.